E agora com essa para história Tribunal de Justiça, de virtualização, exatamente. Então a gente tenta facilitar esse trabalho para o jovem advogado. Eu vou fazer até a pergunta para os dois. Eu já entrevistei aqui o presidente da OAB, doutor Valdetari, e até o presidente da OAB Nacional, e eles reclamaram muito da questão do fórum. O fórum Clóvis Bevilacqua, com umas restrições, parece que colocaram uma espécie de umas portas que Exatamente. impõem ao advogado muitas restrições, e o advogado tem, pela Constituição, todo o direito de manusear o processo, acompanhar tudo do seu cliente, né? Exatamente. Ao que parece, foi um problema na virtualização dos processos, que o projeto era feito para não haver mais o processo físico, e acabou que Mas a virtualização não foi 100%, né? Exatamente. Aí não deu para adequar o processo virtual a tempo, e acabou prejudicando aí a classe de uma maneira geral, não só os jovens advogados, mas todo mundo, advogado ou não, que frequenta o fórum hoje, está passando por um transtorno enorme, né? Exatamente. O jovem advogado, voltando a falar, defendendo a nossa... apesar de nós somos uma classe só, advogados. Mas o jovem advogado acaba sofrendo um pouco mais do que o advogado. Isso é natural de qualquer profissão, né? Mas o jovem advogado, por natureza, já sofre até socialmente, né, comercialmente falando aqui, apesar do advogado não ser mercantilista, mas não deixa de ter um pouco da parte comercial. Ele tem que ganhar dinheiro. Né? Exatamente. Ele sobrevive com honorários. O trabalho dele. Então já existe um pouco de insegurança, né, às vezes, porque hoje em dia já não era nem mais para existir, daquele recém sair da faculdade. E quando ele depara com o fórum com aquelas condições, aí piora a situação do jovem advogado, porque tudo é mais difícil. E a pressão... O fórum parece que assusta, né? Exatamente. O negócio é meio caótico. Exatamente. Então, existe uma dificuldade. Hoje em dia, além dos problemas de virtualização, que virtualização é um caminho sem volta. Isso aí não tem como, tem que ser virtualizado mesmo. É claro que como vai ser virtualizado já é outra questão. E o jovem advogado sofreu muito nesse processo de virtualização exatamente devido a esses problemas por ele ser jovem advogado, ter dificuldades de abertura, que eu digo, de circular dentro do fórum, saber onde está uma vara e N mais problemas que são ocasionados, não só a virtualização, a reforma do fórum, essa questão da porta realmente hoje em dia, apesar de ser um problema que algumas varas sanaram esse problema, certo? Um detalhe interessante, doutor Breno e doutor Daniel, existem os procedimentos que estão lá na lei. Né? O advogado tem direito a isso. Mas num momento prático em que o advogado exerce, ele sempre vai, às vezes, topar com um juiz que é um pouco mais, que não compreende. Quer dizer, às vezes a letra da lei não é seguida. Então, como é que dribla isto? Né? Quer dizer, às vezes você tem que ter uma boa relação com o juiz, e às vezes o juiz é uma questão de você ter um pouco de mediação. Porque as pessoas são diferentes, né? Existe aquele juiz. Exatamente. Agora, tem aquele juiz mais... hoje em dia, por incrível que pareça, os juízes eles estão mais abertos. Mais abertos, né? Existe um bom relacionamento. Claro, existe dificuldade, sempre vai ter um juiz aqui e outro ali que vai impostar um pouco de dificuldade. A ação do CNJ melhorou muito isso. Desde que não fira os direitos do advogado. Certo? Obviamente o advogado tem como... Que aí a associação é uma retaguarda até antes da OAB, né? Exatamente. Só que hoje em dia a OAB tem um centro de apoio do advogado. Dentro do fórum. Exatamente. Ele fica, na verdade, na Pontes Vieira, com o senador Vítor Távora, é a base dele. Obviamente sempre tem os advogados plantonistas no fórum, também, que dão uma certa segurança para o jovem advogado, nesse aspecto já até sai um pouco da nossa figura e passa, porque a OAB ela profissionalizou esta imagem. Ela tem advogados contratados para servir o advogado exatamente quando as prerrogativas dos advogados não estão sendo usadas. E a Haja Forte ela não quer substituir a OAB, muito pelo contrário. Exatamente. Hoje em dia, exatamente. O jovem advogado, um caso desse, que esteja ferindo as prerrogativas do jovem advogado, a Haja Forte vai estar lá com o jovem advogado, dando todo o apoio e vai acionar o centro de apoio de imediato para nos ajudar perante o juiz, delegado, servidor, quem quer que seja, que possa nos ajudar para defender as prerrogativas do advogado, que eu acho que é a principal bandeira de qualquer advogado. Né? Você imagina se para um advogado, já que às vezes está 10, 15 anos no mercado, já existe uma dificuldade quando você pega um juiz que coloca na porta lá, que só atende de advogado, de horário tal, e aí você pega um advogado às vezes que
tem experiência e já tem que passar por esse transtorno, você imagina aquela pessoa que está ali há um mês, acabou de receber sua carteira, como é que eu faço? Para onde é que eu corro, né? E aí vem a associação em paralelo com o centro de apoio para tentar contornar a situação, enfim, tentar facilitar essas dificuldades porque o jovem advogado tem que passar no início de carreira. Né? E hoje é importante até salientar, doutor Breno, que existem os mecanismos de controle da própria magistratura. Sim. As próprias associações hoje de magistrados, elas, por exemplo, a do Ceará, que é presidida pelo juiz Marcelo Rosento, ela não tem passado a mão na cabeça de juízes que não cumprem o seu dever. Pelo contrário, é feita até muitas vezes uma censura pública, e isso é importante, porque o juiz tem que cumprir o seu dever, o advogado cumpre o seu papel, quer dizer, para a justiça funcionar. Exatamente. Porque um país sem justiça é um país sem democracia. No próximo dia 31, a OAB Nacional está lançando uma campanha, né? E nós vamos estar lá, os diretores da Ajaforte, em apoio ao OAB Conselho Federal no dia 31 em Brasília. Uma campanha de... na verdade é uma marcha, né, em defesa do CNJ. Sim. Certo? Então vamos estar lá. Importante. Né? Então vai estar lá uma 31 agora de janeiro em Brasília. Em Brasília. Então vai estar uma comitiva lá já forte, né? Provavelmente eu, o vice-presidente, alguns diretores, exatamente incorporando aí a Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, essa marcha não é só, quando a gente fala, é de todos os advogados. Então é importante que qualquer advogado, independente de estar ligado politicamente, economicamente, de qualquer forma, a OAB ou qualquer entidade, como a Ajaforte, a Trace e qualquer outro, é importante, se pudesse, estar lá em Brasília nessa data, não tem nem dúvida que estariam defendendo não só os interesses dos advogados, como toda a sociedade de maneira geral. Muito bem. Aliás, doutor Breno, doutor Daniel, eu estou vendo aqui que a Ajaforte, inclusive, tem participado publicamente, não é? Isso é importante, porque é uma entidade da sociedade civil atenta às questões que atingem a sociedade. Eu estou vendo aqui uma nota pública, não é, que a Ajaforte lançou, agradecendo a ação da OAB, não é? E particularmente o doutor Valdetário, junto com outras personalidades, a doutora Socorro, que eles tiveram uma ação proativíssima para solucionar o problema daquela greve dos policiais. Porque aquela terça-feira que vivemos, aquilo nem pode ser esquecido, nem pode nunca mais se repetir. Né? Aquilo, a cidadania foi para o espaço, né? O cidadão ficou a mercê, sabe? O Estado não conseguia cumprir suas funções. Não só essa questão, não só em relação àquele dia, como também outro aspecto que era a greve preeminente que estava acontecendo dos servidores do judiciário e os oficiais de justiça. Que ainda não está afastada não, houve assim um sobrepasso, exatamente. Né? Um entendimento mediado pela OAB. Nós já tínhamos encampado essa ideia junto com os sindicatos oficiais de justiça em meados de outubro de 2011, né? Aderimos a uma campanha deles, né? Em relação à redução das horas, né? Uma redução, inclusive, da verba do próprio judiciário. Da verba do judiciário. E quando foi agora, né, em janeiro, já voltou a falar nesse assunto em relação a essa preeminente greve, que por enquanto, né, foi chegar a um acordo. Nada impede, obviamente, são categorias, a qualquer momento tem a legitimidade. Tem legitimidade, tanto o sindicato dos servidores como os sindicatos oficiais de justiça, que foi com que a Ajaforte participou dessa campanha em defesa dos interesses dele. E tudo isso não prejudica não só os advogados, que a gente está discutindo aqui a advocacia, mas de uma forma geral prejudica a sociedade. Porque quem vai deixar de receber o direito é aquela pessoa que está pleiteando lá na justiça. Tudo bem que interfere para a advocacia, porque influencia em questões minoradas, etc. Mas para os jurisdicionados, e aí é que o prejuízo é grande. Uma greve no judiciário, uma greve de servidores do fórum, dos oficiais de justiça, prejudica genericamente. Qualquer serviço que para. Parou uma delegacia, não emite o BO, isso causa um transtorno para pessoas que precisam daquele documento. O oficial de justiça não tem citação, não tem intimação, não tem busca de apreensão. Às vezes só conseguem ver o lado do advogado, não lembra que a sociedade inteira vai ser prejudicada ali. Aliás, quando a justiça não funciona, quem padece, essa frase, não sei de quem é a democracia, porque não existe democracia sem justiça. Exatamente. E nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais. E o advogado é indispensável a justiça. É verdade. Eu queria agradecer aqui nesse primeiro bloco, eu estou aqui com o doutor Breno Chaves, que é diretor executivo, e com o presidente da Ajaforte, o Daniel Aragão, que vai continuar aqui no programa. Eu vou pedir o nosso intervalo, porque daqui a pouquinho também vai participar aqui do programa o doutor Edson Portela. E a gente vai...